Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e YouTube. Os mais característicos exemplos de arte antiga chinesa que sobreviveram ao tempo são os vasos de bronze de rituais fúnebres. As formas nos vasos da dinastia Shang, como a que vemos na foto, e dos períodos iniciais da dinastia Shu, estão cobertas de motivos geométricos, com espirais e formas serpenteantes, cujo significado desconhecemos. Dentre os vários temas dessa arte, o mais dominante foi chamado séculos depois de Tao Tie, um ornamento às vezes inciso, às vezes em relevo, como o que vemos na foto. O Tao Tie tem sido interpretado por diferentes autores como representando diferentes coisas. Alguns o interpretam como um dragão de perfil. Para outros, um tigre ou um touro. Às vezes, o Tao Tie parece ter as características do tigre e às vezes as características de touro. Muitos o consideram uma máscara usada pelo xamã, ou seja, o pajé chinês. E realmente a forma do Tao Tie lembra muito uma máscara. As inscrições dos períodos das dinastias Shang e Shu mencionam a existência de xamãs, assim que é realmente possível que o Tao Tie fosse uma máscara usada por xamãs chineses. O que sabemos ao certo é que é uma representação muito expressiva de uma figura feroz. Um texto do terceiro século antes de nossa era, denominado Lu Shichu Chiu, descreve o Tao Tie do seguinte modo: tendo cabeça, mas não tendo corpo, ele comeu pessoas. Porém, antes de engolir as pessoas, seu corpo foi danificado. Esse texto do final da dinastia Shu, séculos depois do Tao Tie começar a ser representado, sugere que o Tao Tie seria originariamente, pelo menos considerado no final da dinastia Shu, como uma espécie de monstro. E nós vemos agora um vaso com um Tao Tie do começo da dinastia Shu na foto. Por outro lado, outra interpretação posterior chinesa é de que o Tao Tie é um aviso contra a glutonaria. Mas essa interpretação um tanto moralista soa confuciana demais para ser a interpretação original do Tao Tie, que aparece desde o período Shang, muito antes de Confúcio nascer. O livro Zhongqiu Zuochuan afirmava que o Tao Tie é um dos 4 espíritos expulsos pelo imperador Shun, que frequentemente, depois disso, passaram a defender o país contra demônios. Agora, é interessante notar que, no Tibete, quanto mais grotescos são os personagens que participam numa dança, maior é o poder deles para protegerem o país. O Tao Tie poderia ser, assim, uma representação protetora de clãs chineses. O fato é que as decorações dos vasos rituais fúnebres de bronze, nos quais aparece o Tao Tie, estão relacionadas a práticas mágicas, como se pode deduzir dos textos das dinastias Shang e Shu que sobreviveram. Mas essas práticas foram evoluindo, mudando de significado e, sem dúvida, muitas desapareceram com a evolução da sociedade chinesa. Mas o tema básico
de uma máscara representando o monstro não desapareceu. Nessa estela do século VI de nossa era, que representa o Buda, vemos uma máscara de monstro acima da figura dele. O estilo de representar o Buda foi herdado da Índia. Mas nessa representação, vemos como a cultura chinesa modificou o estilo indiano de representar o Buda, introduzindo inclusive o tema chinês do monstro. Aliás, os chineses eram mestres em readaptar, em metamorfosear, por assim dizer, as influências que eles recebiam. Eram influências que chegavam à terra deles muito tardiamente, e a distância geográfica atuava como uma espécie de filtro, estando a China, localizada no extremo oriente, como uma espécie de filtro para permitir a modificação, já que o isolamento dessa distância geográfica ajudava nesse processo de modificar influências recebidas, já que elas ocorriam não exatamente de uma maneira periódica. O fato é que o tema do monstro, que apareceu primeiro na Mesopotâmia, evoluiu com características próprias na China. Assim que o Tao Te é um exemplo notável da estética chinesa, sendo até hoje um dos mistérios da arte. Eu espero que vocês tenham gostado. O link sobre os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Se gostaram, deixem seu like e assinem meu canal. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.